Thank you. Thank you. Obrigada. Obrigada, Rogério. Obrigada, Rogério. De ressaltar que o 5º Congresso Brasileiro do Plástico, Paradoxo dos Plásticos, tem tradução simultânea presencial e na plataforma online. Há fones disponíveis no credenciamento. Vamos seguir com a programação. Para apresentar o tema sobre uma visão americana da tendência de embalagens plásticas, eu convido ao palco o consultor da Hudson Windsor, Ronald Sazin. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma felicidade estar aqui em São Paulo e também participar desse evento. Já é a minha 3ª vez participando aqui do Congresso do Plástico e eu agradeço o convite do senhor Alfredo, a coordenação da Cimara e toda a presença de todos vocês. A minha pauta hoje é falar um pouquinho sobre a nossa visão lá dos Estados Unidos, mas também um pouquinho da visão global que está ocorrendo na indústria dos plásticos. Agora, vão perceber que talvez o meu alvo vai ser um pouco diferente do que do Chris. Ele é um cientista muito famoso, eu sou um homem de mercado. Então, eu vou falar mais um pouquinho do que está acontecendo nos mercados de embalagem, como que a embalagem está se transformando nesses últimos anos. Eu costumo dizer que o plástico é parte fundamental da sociedade moderna. A Cimara costuma sempre parafrasear alguma coisa que eu disse certa vez lá em Porto Alegre, da importância do plástico no mundo moderno, que se não existisse, teríamos que inventá-lo, porque é tão importante. Mas vamos agora começar aqui com algumas coisas. Na atualidade, nossa indústria sofre diversas ameaças. Ameaças do público, das empresas, das ONGs, dos governos. Nós vivemos uma atualidade complicada, mas um futuro muito promissor. E eu vou falar um pouquinho sobre essas duas situações diferentes. Há 6 anos atrás, eu participei do evento em Porto Alegre, quando eu disse o seguinte: 4 mensagens principais, mas a recomendação aqui foi chave. Consumidores manifestam grande preocupação com a quantidade do plástico consumido, que eles sentiram ou sentem ainda uma responsabilidade por essa quantia que eles usam. E nosso objetivo deve ser o uso consciente do plástico e a educação do consumidor. Isso foi 2018 que coloquei essa colocação. Há 3 anos atrás, eu coloquei o seguinte: eu queria saber realmente se a indústria do plástico pode satisfazer a fome de opinião pública, que a opinião pública queria mais informações. Se o público realmente entende o que está ocorrendo com os plásticos, se o público realmente quer o que os ONGs estão pedindo. Essas foram as colocações e as perguntas que eu fiz há 3 anos atrás. O que nós temos visto nos anos depois? Foi lá. Nós acabamos de ouvir muito sobre a realidade científica, mas precisamos também entender a opinião pública, porque, na verdade, todas as decisões que estão sendo feitas por uma pessoa muito importante. E o que eu sempre falo dela, é uma mãe de 2 crianças, e essa mãe vai na loja, ela está comprando os produtos para a casa dela, para abastecer a família dela, e ela está fazendo decisões rápidas no momento. Ela não às vezes tem toda a informação que nós acabamos de ouvir.
Então nós precisamos falar para ela uma verdade clara, simples e rápida, que ela pode adotar uma atitude diferente. Nós acabamos de ouvir muito sobre análise de ciclo de vida, nós entendemos esses termos, o que ela significa. Plástico também tem uma utilidade, impacto muito importantes para ela, para o dia a dia em seu lar. Nós precisamos entender, explicar para o público a importância do plástico na saúde alimentar. Nós recebemos alimentos de todo mundo, em todas as regiões do país. Nós precisamos explicar para o pessoal, para aquelas consumidoras, que o plástico faz com que esse produto chegue no lar dela de uma forma saudável, de uma forma protegida, que realmente faz com que ela possa alimentar sua família com total confiança. Nós também precisamos explicar para o público a importância do plástico no bem-estar público. O fato de termos água disponível, o fato de termos produtos nas lojas disponíveis, o fato de nós termos em todos os pontos de venda e os pontos de consumo produtos que nos servem, que nos ajudam a manter a vida moderna. Nós precisamos explicar isso para que essas pessoas possam ter as atitudes, possam tomar atitudes e ações baseadas nessa realidade. Agora, eu tenho aqui uma citação que eu achei muito importante. Do momento que um homem escova os dentes de manhã, até o momento que deita-se na cama, tudo que ele toca, vê e utiliza será feito deste material de 1000 utilidades. O que eu achei mais importante? Que foi escrito há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, já tinham essa visão do que existia. Agora, no fato, estava falando nessa época do Bakelite, que foi o avô do plástico nosso, né? Mas o fato é que nós estamos vivendo uma vida que já se previa há um século atrás. Agora, o público, essas pessoas com que eu trabalhava muito nos varejistas, né? Eles veem o uso de plástico na vida diária e se preocupam pela quantidade que eles sentem, porque é uma coisa tangível. Muitas das colocações que nós entendemos como cientistas, como fabricantes do plástico, são colocações assim um pouco detrás da cortina, vamos dizer. Mas o público o vê como coisa tangível, eles estão com esse material na mão. Então essa preocupação da quantidade do uso pessoal deles e a entendida permanência, seja ou não exatamente a verdade, eles entendem como permanente esse produto, porque na casa deles fica permanente, fica guardado ali e o produto está aí onde eles precisam. Fala-se da poluição dos mares e nós ouvimos agora do Cris os fatos reais desse assunto. Nós precisamos entender que o público tem uma ideia, porque eles vão à praia, eles percebem o que existe nos rios onde eles circulam, né? Interessante, a poluição dos mares foi quando nós começamos a ouvir, alguns anos atrás, sobre macroplásticos, o fato de ter a aglomeração de plásticos. Aí veio a preocupação com os resíduos plásticos e começaram a falar de microplásticos, tá? E o resíduo plástico como já ouvimos, é um tema que mais preocupa, porque em muitos lugares, e veja a população economicamente ativa do mundo, onde o controle e a gestão dos resíduos plásticos
não é a mesma altura que nós queremos que seja. Vimos um mapa que o Chris mostrou, e eu prestei muita atenção nos áreas onde a gestão dos resíduos plásticos é adequado, onde ainda tem muito a fazer. E o melhoramento, a aprimoração dos sistemas de gestão deve ser preocupação de nossa indústria, dos varejistas que vendem o produto que nós providenciamos, e também do público civil. Finalmente, o ponto aqui que eu quero deixar bem claro: os consumidores fazem as decisões. Tudo que nós fazemos na nossa indústria, toda a nossa produção, tudo que a gente gera como produtor de embalagem, depende de alguém para comprar, para passar o cartão, para passar dinheiro, para realmente realizar a compra que ativa tudo que nós fazemos. Infelizmente, tem uma falta de sofisticação científica e dificilmente aceitam nova informação. Então, nosso objetivo deve ser preparar, explicar para esse público consumidor os fatos de uma forma que eles possam aceitar e possam adotar novas ações e novas atitudes. Às vezes, o volume, às vezes, a quantidade de números e fatos e detalhes podem até gerar outros obstáculos para esse público consumidor. Entre nós temos uma boa troca de ideias e boa troca de dados e fatos. Com o consumidor público, uma coisa que eu sempre aprendi nesse assunto, é que nós precisamos ser claros, rápidos e fáceis de entender. Agora, isso que foi muito interessante, foi feito aqui uma comparação, um tipo de um questionário aqui na América Latina, o que devia ser feito com os plásticos, tá? E na América Latina, tá, dizem que os produtores de plástico devem ter a responsabilidade para reduzir os resíduos e, no caso, nas palavras deles, a poluição do plástico. 50% dos que responderam na América Latina concordaram com essa colocação. Então, nosso público tem uma ideia que talvez a gente não vê exatamente da mesma forma. Nós precisamos entender que essa é uma barreira ao nosso futuro, tá? Vamos começar com a redução de itens plásticos, provavelmente que se converterão em lixo, né? Mesma coisa, a América Latina, 46%, tá? Então, nosso público consumidor tem uma ideia que nós precisamos informar e educar para poderem chegar num nível, num patamar diferente. Tá? Agora, o que acontece? Nós trabalhamos com várias empresas, vamos dizer, com pessoas que têm impacto em nossas operações. Vamos falar de 3 tipos de empresas, tá? Os clientes, os varejistas e os produtores de embalagem, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Os clientes, as empresas e os donos de marca estão todos falando de várias coisas: adesão a programas de redução, reciclagem ou eliminação de plásticos. Todos têm esses projetos. Ou estão falando em substituição de materiais de embalagem. Nós já vimos algumas amostras, alguns exemplos aqui na fala do Chris, e nós vamos falar de mais alguns. Os varejistas,
é o ponto de encontro entre produtos e consumidores. É o lugar onde o dinheiro troca de mão, tá? E eles, varejistas, têm um só motivo, e a fidelidade de consumidores é prioridade para eles. A volta, o retorno, cada semana, 2 vezes por mês, cada mês, seja qual for, essa fidelidade do consumidor à sua loja é primordial. Finalmente, produtores de embalagem, nós ouvimos muito sobre as alternativas que estão aparecendo no mercado. Vou te falar, vai ter mais. Sobem todo dia outras alternativas aparecendo no mercado, como tentativa de capturar o mercado que o plástico já dominou. Tá? Se nós voltarmos 50 anos atrás e vamos ver vidro, metal, papel, tudo, sabe, todos esses materiais tradicionais dominando o mercado. Só que, com o passar do tempo, o plástico ocupou muito espaço. O que nós estamos vendo agora é a retomada possível de algum espaço do mercado de outros materiais de embalagem. E vamos falar um pouquinho sobre essas. Primeiramente, donos de marca. Essas aqui não são as palavras minhas, mas são palavras que vieram diretamente do site deles. O que a Coca-Cola está dizendo? Tá? Está procurando um mundo sem lixo. Tá? E para isso, o que eles estão dizendo? Tá? É alumínio e papel cartão. Palavras do Coca-Cola, não da gente, tá? A Mars, tá? A famosa Mars, ela está fazendo agora na Austrália projetos de barra de chocolate com embalagem envoltório em papel. Eu estive o ano passado na Interpack, na Alemanha, em uma feira global de embalagem. Impressionante a quantidade de produtores de máquinas de embalar usando papel ou alternativas a tradicional plástico para barras de chocolate. É interessante o que eles estão fazendo. Aqui, dois exemplos, Coca-Cola e Mars, mas tem N exemplos que eu podia citar. Unilever, Procter & Gamble, enfim. Aqui uma citação deles, tá? No mundo que vemos amanhã, nenhuma embalagem vira lixo, tá? Muito bem, sabe, todas as palavras deles são interessantes, né? Mas para alcançar esse objetivo, nós estamos investindo centenas de milhões de dólares para reimaginar e redesenhar nossas embalagens. Minha antiga empresa, a Walmart, está falando exatamente a mesma coisa, agora falando de varejistas, né? 100% reciclável, reutilizável ou compostável, tá? São os objetivos que eles têm e vamos ver nos próximos anos como que eles avançam, tá? Carrefour tem aqui o Carrefour Brasil, especificamente o site deles, citando algumas alternativas que eles estão agora promovendo, principalmente à base de fibra de celulose. E também o Grupo Pão de Açúcar, no caso deles, estão falando mais geralmente, né, mais a redução e substituição de embalagens de papel, de embalagens em geral, mas eu achei interessante aqui o que eles estão colocando, embalagem numa sacola de papel, em vez de outros que eles estão utilizando. De novo, essas não são as minhas opiniões, nem as minhas palavras, mas é o que está sendo falado no mundo lá fora, que nós precisamos todos tomar ciência disso.
Agora, produtores de embalagem, que estão eles dizendo, tá? Estão trabalhando em todas as partes para propor substituição ou novas alternativas. O Smurfit e o Westrock, uma grande fusão agora do ano 2024, substituindo embalagens as bandejas plásticas para poder atender os alvos de sustentabilidade deles. Graphic Packaging, ano passado, ganhou um grande prêmio porque eles substituíram um pote plástico para goma de mascar com um negocinho aqui de papel cartão. Enfim, todas elas, tá? O que eu achei interessante isso aqui, eles estão dizendo e realmente estão notando aqui na embalagem a quantidade de plástico foi reduzido. É pena, mas é isso que o mercado está vendo, é isso que o mercado está vivendo agora nesses momentos. Nossos amigos aqui do Klabin estão agora dizendo a mesma coisa, que eles pretendem crescer a produção de papel cartão aqui no Brasil, baseado na substituição de plástico de uso único. Agora, ouvimos algumas palavras já sobre os ONGs, tá? O US Plastics Pact, os famosos Plastics Pact que vocês já devem conhecer, tá? Há 3 meses atrás, eles perceberam que não iam atingir as metas que foram colocadas há 5 anos atrás, que as metas para final de 2025 não iriam concretizar-se. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer um novo mapa, um novo objetivo que vai ser para 2030. Sabe, a forma em que os alvos e objetivos mudam e são emendados sem nenhum questionamento, mas enfim, eu achei interessante que eles desenvolveram uma lista de materiais desnecessários. Quem falou que é desnecessário? Quem opinou que coisa é ou não desnecessário? Mas o Plastics Pact afirmaram que tem uma lista e que até 2030 vão reduzir o uso de plástico virgem em 30%. Tá? Eles têm uma meta de que 100% plástico será reutilizável, reciclável, compostável. Querem até 2030 reciclagem de 50% de embalagens plásticas. Imagina isso nos Estados Unidos, que eles estão propondo essas metas. Agora, vamos mudar um pouquinho das empresas, dos ONGs, e vamos ver agora o que estão fazendo os governos, tá? Nos Estados Unidos, a gente vê realmente a importância do governo local, que realmente tem muita influência sobre as decisões numa localidade, o governo nacional e depois poucas palavras sobre o Tratado Global, tá? Veja bem, nosso mapa de Estados Unidos aqui, nem inclui aqui Hawaii e Alasca, desculpa se você é havaiano ou do Alasca, mas é importante aqui ver a confusão que existe de estado em estado e em caso de município a município, em o que é possível e o que não é possível nas embalagens plásticas, tá? Os governos locais mantêm uma influência muito grande e principalmente os governos nos estados de Califórnia, de Massachusetts e de Nova York, onde nós vemos a influência preponderante desses grandes estados. E o que ocorre em Califórnia, normalmente ocorre nos outros estados,
alguns anos depois, e nós precisamos manter sempre uma visão bem ampla do que está acontecendo. O mês passado foi lançado aqui um estudo, um relatório, sobre como mobilizar a ação do governo federal na redução da poluição plástica, tá? Nem pensaram usar outra palavra, usaram a frase poluição plástica, tá? O que ocorre? Eles têm 5 objetivos e foram relatados nesse relatório, tá? Avaliar, reduzir a poluição com origem na produção de plástico, inovação de materiais e design, reduzir a geração de resíduos plásticos, melhorar os sistemas de gestão de resíduos plásticos, captação de resíduos no meio ambiente. É muito interessante isso aqui. Durante muito tempo, tá? O governo tentou manter um ponto de vista equilibrado, não necessariamente orientado para o ponto de vista dos ambientalistas, nem para as indústrias. Quiseram manter um pouco de equanimidade entre os dois lados. Porém, com a saída, com esse relatório já sendo publicado, parece que dentro do governo, da administração atual, o lado dos ambientalistas já está tomando mais força. E foi exatamente com base nesse relatório que também foram cambiando o ponto de vista do governo americano frente à INC 5. Então, a INC 5 mudou exatamente quando esse relatório foi lançado ao mercado, tá? Agora, o que acontece? Nós temos no INC 5 países pró-limite de produção, países anti-limite de produção, e basicamente Estados Unidos foi um país anti-limite, agora está se transformando nessa INC 5 agora em Coreia do Sul, num país um pouco mais orientado para limites de produção de plástico. Vai ser bem importante para a nossa indústria como vai andar esse processo do tratado. Agora, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho observado, não há grande esperança de que se concretize algum tratado neste momento. Provavelmente nós vamos sair do INC 5 com alguma coisa proposta, mas sem a requerida adesão dos participantes que iria requerer para poder se realizar. Aqui é um gráfico de empresas que estão participando nessa coalizão, grupo de pró-tratado de plásticos, tá? Então, com esses objetivos, tá? O que eu comecei a falar, queria falar com vocês, tá? Que nós temos uma indústria sob diversas ameaças. Ameaça do público, ameaça das empresas, dos ONGs e dos governos. Por isso que nós temos uma atualidade complicada. Nós estamos com dados e fatos que são muito a favor do nosso contínuo crescimento. E o fato do que a sociedade depende do plástico, tá? O mês passado estava cambiando um aparelho eletrônico em casa, eu estava com os fios, tá, e tudo, falei, não, isso aí, por tão importante que seja o cobre, o plástico que cobre o cobre é tão importante, sabe? Então, nós temos
um futuro muito promissor, mas esse futuro vai depender de comunicação, de informação que o público possa aceitar e possa refletir nas suas decisões de compra. Porque, afinal de contas, a compra, o que ocorre no varejo, vai determinar o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, Ron. Permaneça no palco para receber a sua homenagem de Edilson Deitos.